A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Irmãos, gostaria de falar com os irmãos que é muito bom estar aqui nesta noite e hoje com essa possibilidade, né, de poder estar compartilhando com os irmãos a palavra de Deus e dando continuidade às cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós iremos compartilhar a igreja que fica em Tiatira, que fica no capítulo 2, os irmãos já vão abrindo, a partir do versículo 18. Apocalipse 2, a partir do versículo 18, nós vamos ler a carta a Tiatira. Irmãos, a gente estudando essas cartas, né, e eu e os nossos irmãos, né, que estão vindo pregar aqui, a gente vai assim se impressionando, né, com a atualidade dessas cartas, irmãos. Essas cartas foram escritas há tanto tempo atrás, né? Mas elas continuam muito atual, muito atual. Cada mensagem, né? Às vezes pensa-se que o Senhor Jesus, ele idealizou a igreja, né? Ele estabeleceu a igreja e que deixou ela a seu bel prazer. Mas não. Ele a todo momento vem pontilhando, né, e demarcando o caminho da igreja. Eu gostaria de já começar com os irmãos lendo a carta que fica a partir do versículo 18, onde na minha Bíblia em negrito está assim, ó: Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que apróstio de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá,
e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até esse ponto, irmãos. Irmãos, Tiatira, ela era uma cidade não muito importante, né? Porque ela não era nenhum centro político ou religioso da época, mas sim um centro comercial. Essa carta, apesar de ser a maior carta, as cartas de Apocalipse, né? Ela é para a cidade menos importante. Porque Tiatira, ela era sede de vários sindicatos, digamos assim, grêmios, né? Onde se comercializava lã, couro, linho, bronze, tinturarias. E em Atos 16, 14, os irmãos não precisam abrir agora, né? Tinha uma mulher para quem o apóstolo Paulo pregou, e o nome dela é Lídia. Então, através da conversão, através da pregação do apóstolo Paulo, essa mulher, Lídia, ela se converteu ao Senhor Jesus. E essa Lídia, ela era uma das representantes nesse lugar, de um desses sindicatos, né? Irmãos, seria quase impossível viver, trabalhar em Tiatira, se não participasse de um desses sindicatos, né? Era quase que um suicídio comercial, né? Porque se você não participasse de um desses sindicatos, era como você ficasse fora, né? Você ficaria esquecido. Só que nesse sindicato, nessas reuniões, irmãos, haviam festas, né? E nessas festas haviam adoração a ídolos, né? Havia orgias, e cada sindicato tinha uma divindade titular, né? Onde eles ali adoravam. Agora veja bem, a posição desses irmãos que viviam lá em Tiatira, né? Se não participasse desses sindicatos, né, desses grêmios, eles estariam fora, né? Eles estariam fora do comércio do lugar. Se participasse, sim, seriam bem aceitos, mas estariam transgredindo as leis, né? Estariam transgredindo as leis do Senhor Jesus, né? De como ser cristão. Agora, nós podemos já fazer uma aplicação aqui, né? Eu sei que isso acontece, né? Isso acontece com os irmãos que nós trabalhamos, às vezes aparecem oportunidades, necessidade de estarmos envolvidos com essas coisas. Agora, qual é a nossa escolha? Nos envolvermos com isso ou não nos envolvermos com isso? Nos avançarmos e ficarmos no meio e sermos bem aceitos ou recuarmos, né? E não sermos aceitos, mas permanecermos na palavra. Isso que aconteceu com o povo de Tiatira, né? Mas aí apareceu uma mulher, irmãos, que falou que tinha resposta para essas perguntas e para esse dilema dos irmãos. E essa mulher é uma profetisa, Jezabel. Para ela, irmãos, para ela permanecer nessa festa e negar a Jesus era mais interessante, porque para ela valia mais o status, o bem-estar, né? O social. E ela dizia que ela tinha solução para isso, né? Então disse ela: para vencer a Satanás é preciso conhecer as coisas profundas de Satanás. Não se pode vencer o pecado sem o conhecer profundamente pela experiência, né? Então, esta mulher, ela ensinava isso. E Tiatira, irmãos, era uma igreja fortíssima igreja de Tiatira, porque, como nós vimos, era uma igreja crescente. Aos olhos de qualquer observador, qualquer pessoa que olhasse essa igreja de fora, ia falar: poxa, essa igreja ela é muito boa. Por quê? Porque
quando Jesus começa a falar sobre essa igreja, ele fala no versículo 19 que ele conhece as obras dessa igreja, conhece o amor, a fé, o serviço, a perseverança, e que as últimas obras dela era maior do que as primeiras obras, irmãos. Então, aparentemente, estava tudo certo com essa igreja. Porém, havia no meio da igreja essa profetisa, Jezabel, que ensinava essas coisas, né? Aí o Senhor Jesus, ele se apresenta, já no versículo 18, né? Ele se apresenta como a solução para o problema da igreja de Tiatira. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Versículo 18. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Então, Jesus, em todas as cartas de Apocalipse, Jesus se apresenta de uma forma que liga diretamente à realidade de cada comunidade, de que cada um estava vivendo ali. Então, ele se apresenta aqui como o Filho de Deus. Mas por que ele se apresenta o Filho de Deus? Ele se apresenta dessa forma, porque em Tiatira, a divindade principal do povo pagão de lá era o deus Apolo. Apolo era o filho de Zeus, né? O filho de Zeus, o deus Sol. Agora, Jesus vai e se apresenta como Filho de Deus, né? E Jesus, ele não é apenas um deus Sol, né? Mas ele é o próprio Sol da justiça, que assim nos diz Malaquias 4:2, onde os irmãos não precisam abrir, mas eu leio: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos pela estrebaria. Então Jesus já se apresenta como sendo o Filho de Deus, né? De uma outra forma que Jesus se apresenta é como tendo olhos como chama de fogo, irmãos. Mas por que olhos como chama de fogo? Porque o seu olhar, irmãos, ele penetra na profundeza das coisas. Nada pode escapar aos olhos do nosso Deus. E o problema daquela igreja estava escondido no meio da igreja. Quem olhasse de fora não veria. Mas Jesus fala: olha, eu tenho os olhos como chama de fogo, né? No livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 20 a 22, diz assim, ó: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque Ele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo das estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Então, irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor, nada fica encoberto aos seus olhos, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:3. Então Jesus aqui se apresenta como Filho de Deus, como que tem olhos como chama de fogo. E também ele fala aqui que tem os pés como bronze, pés semelhante ao bronze polido. Esse pés semelhante ao bronze polido significa, irmãos, poder para julgar, né? Que ele tem poder para julgar. Então ele fala que ele está vendo o que está acontecendo, que ele é o Filho de Deus, ele está vendo o que está acontecendo e que ele irá julgar, né? Se essa mulher não se consertasse, né?